dores de cabeça, digestão ruim, intestino que tá uma bagunça, alteração de sono, sentimento de angústia, de aperto no peito, dores musculares e articulares. Parece que passou um trator em cima de você. Talvez você tenha ganhado peso, talvez tenha perdido. Alteração de apetite. Sua personalidade começa a mudar. Coisas que você gostava agora simplesmente não faz a diferença. Coisas que você se inspirava agora é como se nada fizesse a diferença em sua vida. Você está esgotado. Final de ano, um tempo excessivo e longo durante um período de muito estresse e talvez o seu corpo não tenha se atentado que ele pode descansar. E você nem sabe que pode descansar. Então você percebe que a maneira como você se relaciona com o estresse é uma maneira que te esgota. E mesmo você dormindo, você não melhora. É a fadiga crônica que consome a sua energia, que consome a sua imunidade, que consome o seu pensar, que consome a sua vida. E simplesmente você decide se isolar, porque assim você não é o chato da turma, você não é aquela pessoa que implica com tudo e que nunca fica satisfeito com nada. Você precisa entender que é seu corpo dando uma lição de uma acorda, é seu corpo pedindo atenção. Estamos falando de um sentimento chamado esgotamento emocional, que muito se relaciona com o nome burnout em inglês, que significa queimar por completo. E é exatamente assim que você pode se sentir depois de um período de muito estresse. O queimar por completo, se sentir sem energia nenhuma, é reflexo da maneira como o seu corpo lidou e passou por tanto tempo nesse estresse. O seu corpo perdeu o que a gente chama de autorregulação. E você agora precisa tomar as rédeas da sua vida para que você possa sair deste quadro. Eu não estou dizendo aqui que você pode fazer sozinho. Eu estou dizendo que você pode dar um pontapé inicial na sua vida para que você possa caminhar para um período de mais qualidade. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito. E hoje nós vamos conversar sobre algo importante, algo que muitas vezes as pessoas relacionam somente com o trabalho externo. E eu quero que você faça uma avaliação muito mais abrangente. Talvez você não trabalhe fora de casa, numa empresa, mas você pode ter esses sintomas. Eu estou falando aqui de um público muito diverso que desenvolve esses mesmos sintomas. Você vai ao médico, ele pede os exames gerais e no exame de sangue, no exame de ultrassom, não aparece nenhuma alteração. E você continua com os mesmos sintomas. Eu estou me referindo a um quadro que é cumulativo, que vai te consumindo e que você até deixa de falar porque parece que você nunca está bem. E isso é algo que você precisa prestar atenção. Não é normal sentir dor. Não é normal dormir mal. Não é normal ter dor de cabeça. Não é normal comer e passar mal todas as vezes. E se você acha normal o seu intestino funcionar quando ele quer, você está longe de uma vida de saúde. Eu quero me referir aqui à sua capacidade de autoobservação, de autogestão e de autocuidado. Quando eu penso em burnout, eu penso em situações que levaram o seu corpo para um lugar do estresse, um lugar muito perigoso, um lugar onde você está sendo constantemente ameaçado por algo irreal. Então, existem algumas condições para você desenvolver todo esse quadro. Muitas vezes falta uma organização na sua vida, quer seja ela familiar, quer seja no seu trabalho, quer seja na união disso tudo. Então, a falta de estrutura realmente pode levar você para um quadro parecido como esse.
Quero dizer aqui também que a maneira como você se comunica também contribui para este quadro. Por quê? Porque, na verdade, você está tão esgotado que você então para de prestar atenção na maneira como você se comunica e passa a reagir. E aí, o que era para ser solução se torna uma comunicação violenta. Vira um diz que me diz, que tudo vira briga, vira uma grande confusão de fala e de entendimento e ninguém chega a lugar nenhum. Eu quero que você também perceba que você tem um histórico de vida e esse histórico tem relação direta com a maneira como você percebe o estresse. Veja que estresse é uma coisa para mim e estresse é outra para você que está aí sentado no sofá. O que me tira a paz pode ser uma coisa completamente diferente do que tira a sua paz. Eu quero dar um exemplo, eu não suporto muito barulho, porque eu tenho uma característica de audição muito maior no meu ouvido direito. Então, lugares com barulho muito alto e com um tempo muito prolongado me tiram a paz e me levam para um lugar do estresse. Bom, eu quero que você também observe que você foi treinado desde a sua infância para lidar com o estresse. Porque assim, você via a maneira como seus pais reagiam, você via a maneira como seus familiares próximos reagiam, e então você foi quase que treinado para reagir de uma única maneira quando o assunto é estresse. E o que é o estresse? Será que o estresse é realmente um problema assim tão devastador? Eu quero te dizer que o estresse também é positivo. Quando você está apaixonado e vai ter aquele grande encontro de amor, o seu corpo sente estresse. Então ele libera substâncias que te deixam mais atento, os olhos ficam mais abertos, arregalados, o seu coração palpita no peito, quase que numa ansiedade que não tem fim. E é esse estresse que faz você se preocupar com o cabelo, com a maquiagem, com o acessório, se a roupa combina ou não, enfim, você se prepara para algo novo. E veja que não estamos falando de nada ruim, é a paixão que move o seu corpo para algo que ela desconhece. Bom, e isso também funciona quando a gente pensa num emprego, num trabalho, você começa um emprego novo, você é um empreendedor, começa uma campanha nova, ou você aprendeu, foi fazer um curso novo, o estresse faz parte desse momento. Então ele te prepara para algo novo, deixa lá o seu coração palpitando, as suas mãos geladas e você parece estar vivendo algo indescritível. Você nem consegue falar para as pessoas tudo o que você está sentindo. E é algo muito bom, porque ele te prepara. Então sim, você se arma de todas as suas competências e habilidades para viver aquele momento. Agora, quando você passa a viver com todos esses sintomas, 24 horas por dia, acordando no meio da noite com o seu coração palpitando, tendo surtos de calor e de frio durante o dia, ficando com uma taquicardia quando o celular toca ou chega uma mensagem. Bom, temos uma questão importante a observar neste momento. Temos que entender que o seu corpo está compreendendo que tudo é estresse e que tudo é uma sensação de perigo. E o que você vai fazer com tudo isso? Bem, você não pode mudar as pessoas, você talvez não possa mudar de emprego, talvez você não possa mudar as relações que você tem. Você pode começar a mudar você. Bom, eu fiz aqui uma lista de conteúdo para que a gente pudesse acompanhar e o que me preocupa muito é o quadro de despersonalização que a gente observa quando a gente tem um período longo de estresse. Essa despersonalização começa a acontecer porque você começa a mudar quem você é. Então você já não consegue mais se engajar nas atividades, você já não consegue mais reconhecer o seu valor, reconhecer o valor do seu trabalho, você passa a se sentir insuficiente. E este é um sentir muito perigoso, porque quando você não é suficiente, você não cabe em lugar nenhum. Porque quando você é insuficiente, tudo que você faz simplesmente não tem nenhuma repercussão. E eu quero dizer aqui para você que esta sobrecarga de trabalho e de emoção, ela acontece em diferentes fases da vida.
Vamos pensar, estamos numa época agora de final de ano, de vestibular. Vamos pensar em quem está prestando esses vestibulares, quem estudou, está num momento de muita sobrecarga. Vamos pensar numa família em que uma mulher se torna mãe, este período de dedicação total a esta criança, no primeiro ano, já temos indícios de que muitas mulheres sofrem e vivem o esgotamento emocional no pós-parto. Nós também temos um excesso de trabalho para aquelas pessoas que trabalham períodos longos, cargas horárias longas de trabalho, 12 por 36, e acabam acumulando plantões. Bom, estamos falando de um quadro que ele é mutável e que acontece ao longo da vida. Vamos pensar aqui se você cuida de alguém doente, se você está numa função de cuidador, se você lida com situações difíceis no seu trabalho. Quem trabalha em banco, situações financeiras de dívida também podem desenvolver, e já temos estudos que indicam isso. Professores têm um alto nível de esgotamento emocional, uma relação direta com alunos que se estende para as famílias. E hoje temos muitas famílias disfuncionais, o que piora este quadro de estresse. Bom, e se você junta com tudo que a gente está falando, a sua história de vida, se você vem de uma história de vida que tem registros de traumas, de situações que você ainda não sabe lidar, de situações que você ainda precisa olhar, ainda que isso doa um pouco em você, eu peço com todo o meu carinho, por favor, tire esse tempo para sua autoobservação. Você tem profissionais hoje disponíveis para te ajudar nesse processo, mas o caminho precisa ser você. E é este caminho que precisa ser você que eu quero passar para que você possa entender e se disponibilizar. Então, pega um caderninho e anota esses 7 pontos da sua autogestão e do seu autocuidado. Você está preparado? Vem comigo então, vamos nos dedicar para cada ponto com muita calma, com muita cautela, e eu tenho certeza que eu vou te dar simples exercícios, atividades, situações que podem dar um start na sua mudança neste novo tempo de vida. Vamos lá! Item número 1 para o seu autocuidado e autogestão. Você vai fazer um exercício físico na sua orelha. Pega os seus 2 indicadores, coloque lá na sua orelha, num movimento bastante intenso, ok? Não é para machucar, claro, né? Vale dizer aqui que você precisa de atenção, cuidado com o tamanho da sua unha, unha em gel não dá. Então coloque lá os seus 2 dedos dentro da orelha e faça um movimento circular, um movimento intenso que você sinta que está atuando. Estamos estimulando o nervo vago, o nosso maior nervo do sistema parasimpático. Nossa, mas o que ele faz, esse nervo vago? Continua junto comigo. Movimenta, 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 e talvez você comece até a bocejar. Se isto acontecer, você está no caminho certo. Pode continuar. O nervo vago é um nervo que ele começa num ramo posterior, ele passa pela garganta, passa então pelos olhos, pela garganta, passa pelo coração, pelo seu aparelho digestivo e chega até o seu intestino. É ele que dá a informação de relaxamento e que compreende o sistema eixo que a gente chama intestino-cérebro. Ele é responsável, quando neuromodulado, e é assim que a gente chama, para tirar você do sistema nervoso simpático, que é o que te coloca em ação, numa ansiedade, numa prontidão, e passa você para um sistema nervoso parasimpático. Ou seja, uma relação de descanso, de poder comer, aonde o batimento cardíaco do seu corpo começa a reduzir, a sua visão também melhora, você tem um relaxamento muscular. É isso que eu quero estimular em você. Hoje, o que nós temos de melhor terapia é uma terapia que estimula a neuromodulação do nervo vago. E você pode fazer isso em casa, não custa nada, você pode fazer no seu período de trabalho e observe que quando você estiver num período de muito estresse, você usa esse recurso do seu dedo indicador dentro do seu ouvido, num movimento circulatório, né? Um movimento circular,
e de bastante intensidade para que você realmente sinta. O primeiro sinal vai ser o bocejo. Você vai sentir o seu corpo se derretendo todo naquela atitude, ok? Vamos lá? Dica número 2, o que você pode fazer então para modular o seu sistema nervoso central? Você pode fazer um exercício de respiração. Como respirar? Eu vou pedir para que você puxe o ar contando até 4. Vamos fazer comigo? 1, 2, 3, 4. Segura o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Solte o ar contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Difícil? Não é difícil. Só precisa de um pouco de percepção, de consciência. Nessa hora, tenta isolar o som que está ao seu redor. Pode ser que você esteja aí no meio de uma atividade do trabalho ou num momento de solidão, sabe? Corre, se esconde um pouquinho e faz esse exercício. Repete ele 5 vezes, você vai ver como o seu corpo vai responder. Imediatamente o seu aparelho digestivo, o aparelho da garganta, os seus ombros, eles passam a relaxar. E você vai observar que até a sua postura vai mudar. Então vale muito a pena você investir neste exercício, ok? Vamos lá então? Dica número 3. Você precisa fazer uma automassagem. Como você pode fazer isto? Você pode fazer uma massagem na região frontal da sua testa. Você pode estimular o seu ponto central dos olhos junto com a sua testa. Você pode fazer uma massagem em todo o seu pescoço, estimulando essa musculatura do seu pescoço, da sua cervical. Você pode estimular o final aqui da sua cabeça, o comecinho do seu pescoço, num movimento circular de fricção, para que você aumente a circulação nessa região, ok? Você pode, com as pontas dos seus dedos, estimular o centro da sua cabeça. São pontos de fluxo de energia. Você vai ver que isso traz um relaxamento muito importante. Ok? Então faça isso, trabalhe essa região de cabeça, de pescoço, de ombros. O maior contato que você pode ter com o seu corpo são momentos assim, são pequenas frações de recursos que você vai utilizar no seu dia a dia, ok? Vamos lá? Dica número 4. Temos aqui o escaldapés. O escaldapés é uma referência importante para o seu descanso. A gente tem no seu escaldapés um momento de relaxamento, então quando você chegar na sua casa, e aí só dá para fazer em casa, você aquece uma água quentinha, prepara uma bacia, pode pôr algumas pedrinhas, né, no fundo dessa bacia, pode colocar um pouquinho de sal grosso que ele vai ajudar na circulação, coloque a água nessa bacia, prepare um chá, sente-se confortavelmente. Eu gosto muito de usar um cobertorzinho para cobrir o seu corpo. A sensação do cobertor no corpo também estimula o sistema nervoso parasimpático para você relaxar. E abaixe as luzes da onde você estiver. Se for na sua sala ou no seu quarto, você terá momentos de muito relaxamento e de muito descanso. Eu sempre digo que são 10 minutos de escaldapés. Você pode ainda, se você tiver alguma folhinha de alecrim, de manjericão, colocar nessa água. O cheiro, os óleos essenciais que essa plantinha vai fornecer dessa infusão vai te trazer um benefício muito bom. Os odores ativam o sistema nervoso central e com toda certeza você vai ter um período aí de muito relaxamento. Tá gostando? Eu acredito que você vai se sentir muito melhor depois dessas 7 dicas. Vamos para a próxima dica? 5ª dica: participar de rodas de conversa, rodas de escuta ativa. Sabe aquele chá
da tarde que a gente fazia, ou aquele encontro com a amiga, que todo mundo ali conversa, você ouve as histórias e fala assim, puxa, isso até parece com a minha história, acho que eu já ouvi alguma coisa semelhante. Isto faz muito bem, traz uma sensação de pertencimento. Você começa então a observar que não é só você que passa por algumas dificuldades. E muito provavelmente você vai aprender com alguma dica, alguma solução que um colega trouxer para você. E eu sei que é difícil você expor a sua vida pessoal, mas eu não estou dizendo aqui para você expor de uma maneira fraca. Estamos falando para você falar sobre vulnerabilidades, sobre coisas que talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de falar. Dica número 6, você talvez precise de terapia. Sim, hoje a gente tem, além das terapias com os psicólogos, que são profissionais incríveis, que ajudam no nosso autodesenvolvimento, temos também barra de Access, Theta Healing, microfisioterapia, yoga. Você precisa de um momento que você entenda que o seu corpo e a sua mente são uma única coisa. Não tem corpo separado da mente. O seu corpo é reflexo da sua mente e, muito provavelmente, a sua mente é reflexo do seu corpo. Então, para com essa história de que você pensa uma coisa, sente outra e o seu corpo age de maneira diferente, porque isto não existe. E você é uma totalidade, você é inteiro por si só, ok? Então, vamos se abrir para isso. Tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer que te ajuda muito é praticar uma atividade física. Pode ser dançar, pode ser um pilates, pode ser lá uma atividade com a terceira idade, pode ser um grupo de corrida. O que você precisa entender é que quando você tem uma atividade muscular, o seu corpo entra em autorregulação. Ou seja, ele produz dopamina, serotonina, substâncias que vão fazer com que ele se sinta preenchido, realizado, cumprindo com um cumpridor, sabe? Aquela sensação boa de dever cumprido. Você fala assim, poxa, hoje valeu. Você vai chegar muito cansado e você vai se sair muito melhor. E aqui vai ficar para mim a última dica do dia. E essa dica eu quero que você acolha. Faz aí um monte de estrelinha, de coraçãozinho e talvez você comece por ela. É difícil a gente mudar hábito, é muito difícil a gente mudar rotina, é muito difícil a gente reagir a um momento novo quando você está esgotado, quando você não tem mais energia para nada. É aí, no fundo do poço, que você vai encontrar uma mola propulsora para te levar de volta para a vida. Eu quero falar sobre uma questão, uma característica muito importante. Chega de dar nome para qualidade de vida melhor. Eu quero que você tenha uma vida de qualidade. Para você ter uma vida de qualidade, você precisa começar a escolher melhor as suas coisas. Então vamos dar um basta? Chega de deixar os outros escolherem a sua agenda, os seus horários, as suas rotinas. Chega de você só abaixar a cabeça e depois sair reclamando. Vamos, a partir de hoje, escolher uma vida de qualidade. E o que é uma vida de qualidade para você? Para mim, é ler, fazer um curso, participar de um congresso. Para mim, é produzir algo que eu possa levar para você neste vídeo, nesta forma de comunicação. É isso que me move. A Luciana tem uma vida de qualidade quando eu estudo, quando eu leio e quando eu transmito. Mas qual que é a sua vida de qualidade? Será que é um esporte novo que você vai se descobrir? Será que você vai descobrir uma habilidade nova? O que te move? O que movimenta a tua energia interior? Que faz você viver uma vida de propósito? Sabe propósito de vida? Sabe quando você deita na cama e fala assim, obrigado, meu Deus, por mais um dia de realização. É essa mensagem que eu quero que você passe a compreender, a praticar e a viver todos os dias. Então, desses 7 pontos, comece pelo 7º, você vai se surpreender. E se esse vídeo tocou você e fez mexer o seu coração, curte, compartilha
e manda para aquela pessoa que você sabe que está muito esgotado e que precisa de uma ajuda. Muito obrigado e até o próximo vídeo!